Olá! Por um mundo onde as pessoas estejam mais atentas ao valor de cada vida humana e, assim, não se deixem levar pelas manobras do mundo que divide a humanidade entre quem vale e quem não vale. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A vida humana é tão preciosa que o próprio Pai Eterno, tomado por um amor imenso, enviou-nos seu Filho único, Jesus Cristo, que assumiu a nossa vida inteiramente. Desde o nascimento num estábulo de uma periferia qualquer, até a tortura e morte num centro importante da política e da religião. Ele assumiu nossas dores, assumiu nossos limites, assumiu de forma voluntária, isto é, ninguém o obrigou. Assumiu porque quis libertar a todos nós. Enfrentou a cruz e a venceu. A ressurreição é a vitória de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Para nos ajudar a refletir sobre o sentido da Páscoa, nesse tempo tão difícil que atravessamos, convidamos o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. Ele é também o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães nasceu em 6 de janeiro de 1960 em Ponte Nova, Minas Gerais. Foi ordenado padre em 1988. Fez o mestrado em teologia no Centro de Estudos Superiores dos Jesuítas, com a tese O Individualismo Cultural e a Vivência da Fé Cristã. Foi nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte em fevereiro de 2006 e presidiu a Comissão Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Naquela mesma ocasião, presidiu a Comissão para a Reforma Política pela CNBB e o projeto Pensando o Brasil. Além de reitor da PUC de Minas Gerais, Dom Moll atualmente preside a Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Dom Moll, é uma grande alegria para nós receber o senhor aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vindo. Eu começo assim. A pandemia nos submeteu de novo a uma experiência que tínhamos feito no ano passado. Quer dizer, vivenciar a Quaresma, a Páscoa e o tempo pascal sem aquelas tradicionais celebrações presenciais na igreja. Eu pergunto para o senhor, o que a comunidade de fé tem de novo nas celebrações que estamos fazendo este ano? Uma alegria muito grande, Padre Rafael, querido amigo, irmão, falar com você e estar neste parlatório, parlatório que tem ajudado tanta gente a pensar assuntos importantes da vida, da história, das experiências que nós vivemos. Eu desejo que ele tenha vida longa, muito longa. Pois é. Então, o que tem de novo? Eu diria o seguinte, olha, em primeiro lugar, tem a experiência do ano passado. No ano passado, nós fomos pegos muito assim de surpresa, em cima da hora. E aí, numa correria muito, não ensandecida, mas uma correria muito apressada, todos nós procuramos arrumar formas de celebrarmos os mistérios da Páscoa na Semana Santa, como também o dia a dia da fé, o dia a dia da vivência cristã, porque tudo é muito celebrado dentro da igreja na perspectiva da fé. Então, em primeiro lugar, nós ganhamos experiência. Eu fiquei assim pensando, olha, parece-me que a coisa está fechando novamente. Comércio, prescrições mais exigentes, mais duras, mais restritivas. E aí eu pensei interessante, justamente na véspera da Semana Santa. Então, eu penso que todos, de certa forma, pensaram um pouco isto. E aí também puderam se preparar. Eu vejo, por exemplo, que muitos bispos, de muitas dioceses diferentes, eu li várias,
emitiram orientações de como fazer, com muito mais segurança e tranquilidade do que aquelas orientações do ano passado, que causavam um certo pavor, o que haverá de ser, não é? Uma segunda coisa que nós aprendemos, e que eu considero talvez mais importante, que eu considero assim, digamos, uma descoberta por muitas pessoas, que acho que vale a pena, é que nós fizemos uma imersão no mundo da comunicação digital, e ao fazer esta imersão, nós voltamos, emergimos, sabendo de uma coisa que nós não sabíamos, que a presença pode ser física, como sempre foi. Eu estou fisicamente presente ao outro. E a presença, a palavra é a mesma, presença pode ser digital, pode ser mediatizada, pode ser online, pode ser virtual, mas é presença. Então, nós temos uma presença física e temos um outro tipo de presença. Esta descoberta, Padre Rafael, muito interessante, muito importante, porque hoje, quando eu celebro, numa celebração que é transmitida, eu me coloco presente àquelas pessoas, e elas se colocam presentes a mim, que estou presidindo a celebração. Somos presenças, não física, mas somos presença. Então, eu acho que há isso de novo para este ano. Nós aprendemos a lidar melhor com isso. No início da pandemia, aqui no Brasil, no comecinho do ano passado, Dom Mol, muito se cogitou se uma provação tão grande, representada pela doença, faria de nós uma humanidade melhor. Colocando a questão hoje, o senhor diria que vamos sair desse tempo pessoas melhores? Olha, nós somos cristãos. Isso significa, como diz a Sagrada Escritura, nós andamos na presença do Senhor. Nós seguimos o Filho amado de Deus. Nós vamos celebrar, estamos celebrando constantemente a nossa vida. Nós acabamos de celebrar uma semana intensa dos mistérios pascais. E o Cristo deu uma resposta para aquilo que faltava, a única coisa que faltava ter uma resposta à morte, dizendo o seguinte: a vida vence a morte. Então, eu não posso pensar de uma outra forma. Eu acho que a humanidade, ela está aprendendo e sairá melhor. Eu diria assim, quantitativamente é muito difícil, mas eu acho que uma grande maioria. Sabe por quê? Porque uma das descobertas bonitas deste tempo é que a gente sabe pela vida que o que importa mais é o essencial. A gente não deve ficar apegado a pequenas coisas que às vezes fazem mal ao nosso interior, à nossa cabeça. A gente fica perturbado com tantas coisas que não precisava. Então, eu acho que a humanidade está aprendendo a se abrir ao outro. E na medida que ela se abre ao outro, ela se cura. Ela sara dentro dela as maldades, o egoísmo e assim por diante. Mas o pecado, o mal no mundo tem uma força muito grande e é muito arraigado. Então eu penso que uma parte da humanidade não conseguirá ainda melhorar, porque continuará, digamos assim, até mesmo por uma espécie de escolha consciente ou subconsciente, né? Preferirá ficar amarrado, acorrentado, sabe? No tronco do egoísmo, da falta de sensibilidade ao outro, da falta de empatia. Então, são pessoas que, de certa forma, até patologicamente, sentem prazer em ficar acorrentado a esse tipo de coisa. Então, às vezes, uma pandemia não é suficiente para libertá-los. É preciso dar outros passos.
mas uma boa parte da humanidade, eu acho que a gente vai ficar melhor. Acho que a gente está ficando melhor em muitos aspectos. Nas recentes discussões sobre lockdown, ouvimos autoridades dizendo que num país democrático, se as pessoas preferem se aglomerar, mesmo sabendo as consequências que isso tem, é um direito delas. O senhor acha que as pessoas têm mesmo esse direito de sobrepor suas vontades e convicções sobre a vida dos outros e chamar isso de democracia? É uma questão que faz pensar também, sabe? E talvez isso nos remeta aos ensinos da nossa igreja e ao próprio ensinamento de Jesus. Jesus, quando fala da liberdade, e o que está em jogo aqui é a liberdade, eu escolher ou não fazer desta ou daquela maneira, ele vai dando as dicas necessárias para a gente entender, para a gente compreender, e eu acho que todos os seus telespectadores, eles vão te compreender bem, e também a mim, espero, né? Ele faz a gente entender que a liberdade não é um caminho de mão dupla. A liberdade não é uma estrada pavimentada de várias pistas. A verdadeira liberdade, que é aquela liberdade que a gente diz assim, que transcende tudo aquilo que está no cotidiano, no raso da vida, mas transcende, vai para o mais alto. Esta liberdade só tem um caminho, que é o caminho do encontro com a pura liberdade, que é o Senhor. Não tem outro caminho. O outro caminho, a outra escolha, que a gente pensa que é liberdade, é a escravidão travestida de liberdade. Então, eu não posso, em nome da liberdade, dizer assim para uma pessoa: você é livre, se você quiser matar, mate. Ou seja, matar alguém não é resultado de uma ação livre, porque senão eu comprometo a liberdade. Matar alguém é o resultado de uma ação toda ela aprisionada, de rancor, de ódio, de inveja, de qualquer coisa que movimenta a pessoa naquela direção. E a liberdade, ela ajuda a entender a democracia. Quem não é democrata não entende bem a liberdade. E poderá até pensar assim: olha, a pessoa escolhe fazer o que quer, só se essa pessoa estivesse sozinha no mundo. No mundo. Se ela estivesse completamente só no mundo, faça o que quiser. Mas a partir do momento que ele já tem uma pessoa junto com ele, que ele tem um meio ambiente junto com ele, que ele tem todos os componentes das relações sociais e da natureza, a liberdade profunda dele, a liberdade, aquela que transcende, vai sempre convergir para o bem e não para a morte. Nem a morte própria, porque às vezes a escolha mata a própria pessoa, e nem a morte do outro. Então, eu acho que tem que ser muito democrata para entender bem a liberdade. E quem não é democrata não consegue entender bem a liberdade, não é? Então, vejo uma pessoa que vive afrontando as leis, que acha que tem todo o poder do mundo, que afronta a Constituição. Uma pessoa assim, ou várias pessoas assim, nunca tem. O que nasce delas não são atitudes ou orientações democráticas, mas ela está muito treinada exatamente a afrontar, a desrespeitar o outro. Não existe liberdade que permita você ultrapassar o limite da liberdade do outro. Isso é muito fato. Então você tem que respeitar o outro, né? E a democracia implica isso, compromisso conjunto. Vamos dizer assim, societariamente, compromisso coletivo, mas religiosamente é compromisso comunitário. Nós somos comunidade, nós somos coletividade, nós somos povo, nós somos nação, olha, é tudo junto. Então, como estamos em tudo junto, precisamos justamente valorizar bem o verdadeiro sentido da liberdade.
As comunidades mais frágeis, Dom Mol, sequer têm as condições mínimas para obedecer às orientações sanitárias. Essa pandemia, então, ela escancarou as consequências da desigualdade social. O senhor acha que esse, digamos, efeito colateral da tragédia pode despertar mais as consciências para um mundo mais justo? Eu diria assim para você, meu caro irmão, Padre Rafael, para todos que estão assistindo, e não só assistindo, eu acho que esse parlatório, ele é também, digamos assim, um lugar da prece humana, é o lugar da reflexão, é o lugar da oração, é o lugar do encontro com o outro, sabe? Então, essa questão da desigualdade precisa ser enfrentada. E por quê? É porque a desigualdade é uma fissura. Mais do que isso, a desigualdade é quando a gente aprofunda de tal maneira o distanciamento entre as pessoas que vira um fosso, como aqueles cânions bonitos que a gente visita quando é possível visitar, não é? Montanhas enormes que se distanciam uma da outra e criam aqueles fossos. A desigualdade cria isso nas relações entre as pessoas. Então, ela não é bonita como a gente vê na natureza. Não é. Ao contrário, é como se pela desigualdade a gente desumanizasse, arrebentasse as pessoas e deixasse umas de um lado e outras de outro. E pela fé, aquilo que corta o corpo humano, corta o corpo glorioso do Cristo. Aquilo que machuca o ser humano, machuca o Senhor, teologicamente. É por isso que Deus nunca se distancia dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Porque Ele sabe perfeitamente que precisamos muito dEle para ajustar, né, toda a nossa vida. Então, é muito fato que o vírus, ele não olha as pessoas de quem ele se aproxima. Ele não olha. Mas é fato. A sua pergunta, ela pressupõe uma afirmação muito séria. É fato de que ele mata muito mais os pobres. Por quê? Porque os pobres não têm como se defender. Ou têm como se defender muito precariamente, muito aquém do necessário. Então, aquelas covas aos milhares que a gente vê abertas em cemitérios que estão sendo improvisados, que o trator vai ali com a retroescavadeira arrancando a terra e fazendo os buracos, verdadeiros buracos para enterrar as pessoas, são pessoas pobres. Aquelas pessoas são as mesmas que ficaram na fila, as mesmas que não tiveram oxigênio, as mesmas que esperaram um centro de tratamento intensivo. São as pessoas mais pobres. Os outros conseguem, de alguma forma, sair melhor dessa situação. Então, a desigualdade é algo pernicioso, é algo que faz muito mal, sabe? Toda desigualdade forçada, como é a desigualdade social, porque não é uma desigualdade, digamos, natural. Ela é fabricada, ela é feita, ela é construída, constituída. Aos poucos, uns vão gerindo e administrando e acumulando de tal forma as coisas que vai faltando para os outros e assim por diante. Então, e ela se expressa também, a desigualdade social, naquilo que é muito concreto. Por exemplo, o tratamento da saúde, na qualidade ou na falta de qualidade da educação. Olha como é que funcionam algumas escolas de periferia das nossas grandes cidades. Olha como é que é. Os professores ali naquela ânsia de poder fazer o melhor, mas tem muito pouco para poder fazer o melhor. Muito pouco. Então, a desigualdade social é a desigualdade nos direitos, no emprego, nas oportunidades, na saúde, na cultura. Na cultura. Como é que uma pessoa, por exemplo, que é vítima da desigualdade social, pode tirar, por exemplo,
20, 50, 100, 200, em alguns casos, coisas muito sofisticadas, R$ 1.000 para assistir a um espetáculo e deixar o seu ser, digamos assim, ficar povoado de estrelas que encantam o interior humano. Quem dos pobres que pode fazer isso? Então, a desigualdade, ela é transversal. É pobre numa coisa, aí vai ser pobre na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. É miserável numa coisa, aí vai ser miserável na outra, na outra, na outra. Por isso a desigualdade é um mal que precisa ser muito enfrentado. Não estou dizendo que a gente chegará no momento em que todo mundo vai ficar igualzinho. Não, 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 não. Nós queremos superar este estado de desigualdade social para que todos, na sua grande diversidade, possam viver em paz. Então, eu penso que a economia também sofre alterações, a política também sofre alterações se a gente quer mexer na desigualdade social. E agora a pandemia faz a gente, então, aprender também isso. O mundo, ele precisa ser, se não justo, pelo menos mais justo. Se não totalmente fraterno, pelo menos mais fraterno, como uma etapa, até que a gente consiga o ideal lá na frente. Trabalhemos pela superação da desigualdade. Olha, Padre Rafael, desculpa se me alongo, mas isso toca muito o meu coração. Se uma criança, sei lá, 7, 9, 10 anos, ainda pequena, chega para o pai, chega para a mãe e pede alguma coisa para comer, agora na pandemia, como tem acontecido, e o pai e a mãe dizem assim, com o coração cortado, não temos nada para comer e para te dar, meu filho, minha filha, isso não é problema só daquele pai. Isso passa a ser problema meu, seu, de todos que estão nos assistindo. Pedimos a você e ao Dom Mol um minutinho de paciência. Vamos para um breve intervalo e continuamos o nosso programa daqui a pouco. Até já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos tendo uma conversa extraordinária sobre como viver a Páscoa, a celebração pascal nesse tempo tão difícil da pandemia. E o nosso convidado é o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Mol. O ressuscitado reuniu em torno dele um grupo pequeno de pessoas, mas deu a esse grupo uma missão que diz respeito a todos os tempos e lugares. A celebração da Páscoa pede, na opinião do senhor, uma renovação da Igreja? Pede, eu acho que a gente deve fazer esforço para atender. O processo de renovação que é pedido, quase que exigido para todos nós, não é, que cremos em Jesus ressuscitado, pede talvez uma coisa mais importante e depois uma outra que decorre dela. Primeiro, é que a gente viva a centralidade de Cristo na Igreja. O Papa Francisco, o que é o cerne de toda a reforma, portanto, da renovação da Igreja que ele está implementando? Ele quer que a Igreja assuma palavras, gestos, testemunhos, atitudes mais próximas do Evangelho, do que ensinou o Evangelho de Jesus. Então, quanto mais a gente percebe a centralidade de Jesus Cristo, a sua vida, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, quanto mais a gente percebe que isso precisa estar no centro da nossa fé, mais a gente se liberta de outras questões que não são tão importantes, pelas quais, inclusive, às vezes as pessoas brigam, discutem o tempo todo, se agridem, inclusive, nas redes sociais ou presencialmente,
E aí a gente tem a chance de voltar. Eu queria tomar, porque é muito importante uma palavrinha, a narrativa do ressuscitado, da ressurreição, eu gosto muito da narrativa de Lucas, é muito simples e muito, muito bonita, é contundente, e eu acho que isso nos estimula a renovação da igreja. Lá no capítulo 24 de Lucas, diz exatamente assim, olha, as mulheres foram ao túmulo, bem sintetizado. Depois, no versículo seguinte, não encontraram o corpo de Jesus. Então, a fé e a renovação, ela se baseia, digamos assim, numa ausência. Na ausência do corpo de Cristo. Fisicamente ali, estirado sobre uma pedra, desfalecido, ensanguentado, porque todo machucado, agredido violentamente que foi. Ele não está. Então, onde isso não está, aí está o ressuscitado. É uma ausência que evoca um outro tipo de presença. E, inclusive, aquelas pessoas que ali, tomadas de espanto, etc., estavam por perto, vão lá e aí algumas dessas pessoas dizem para as mulheres que estavam muito assustadas, por que buscais entre os mortos o vivente? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo, muito vivo? Olha, a vida de Jesus depois da morte, ressurreição, é o cerne da nossa fé. É isso, inclusive, que determina a importância do Natal, a importância das festas litúrgicas, do domingo. Olha, o Ocidente todo marcado pelo dia do domingo, o dia do Senhor, não é? E aí eles continuam orientando as mulheres. Não está aqui. Quer dizer, não só o corpo físico não se encontra, mas como não está mais lá, já está em todos os lugares. E isso também é uma coisa muito importante. E terminam, a frase termina, não está mais aqui, ponto. Depois é só uma palavra, ressuscitou. Então, esta passagem, ela é de uma beleza, de uma singeleza, de uma profundidade, e é ela que centra o nosso ser, como cristãos e cristãs. Nós temos uma tarefa no mundo, né? Nós temos que ajudar o mundo a ser melhor. E vamos com o quê? E aí o segundo aspecto, com o evangelho do reino anunciado por esse, que lá na morte não está, porque está na vida e, portanto, está em todos os lugares. Eu costumo dizer, sabe, e isso me consola muito, nós não temos necessariamente razão para termos uma espécie de inveja, ainda que seja santa, lá de quem conviveu fisicamente com Jesus. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou e posso senti-lo aqui junto comigo. Assim como você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode também sentir a presença dele aí. Que bom que ele não está mais na morte. Por ela passou e agora vive ressuscitado. A vitória pascal é uma declaração profunda do valor e da importância da vida humana, especialmente dos perseguidos e injustiçados, como foi Jesus. O senhor acha que a celebração desse mistério precisaria ser acompanhada de que tipo de atitude por parte de quem acredita em Jesus ressuscitado dos mortos? Então, eu acho que mais do que citar uma série de atitudes, é citar quem sabe dois adjetivos, duas características das atitudes. Porque as atitudes são muitas, mas eu diria o seguinte, todas elas precisam ser, aí eu vou inventar essa palavra, todas elas precisam ser ressuscitadoras. Então, mais do que indicar uma atitude ou outra, acho que o importante nesta Páscoa e, sobretudo, nesta Semana Santa, em clima de pandemia, o mais interessante é a gente caracterizar, é a gente marcar, delimitar, não é? Algumas marcas mais nítidas em nossas atitudes. E aqui eu tomo a liberdade de certa forma, inventar uma pequena palavra. É como se a gente dissesse assim, olha, nesta Semana Santa, neste contexto, neste mundo, quem acredita em Jesus precisa ter
atitudes ressuscitadoras. São atitudes que exatamente conduzem para a libertação da morte, a superação da morte. As atitudes dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, as atitudes dos cristãos e cristãs, a atitude de todo mundo da igreja precisa ser atitude libertária, que seja capaz de desatar os nós nas correntes do pecado, da maldade, da injustiça, da violência, da mentira, da fake news, da insensibilidade, da falta de empatia, da falta de solidariedade, tudo isso que nos aprisiona na perspectiva cristã precisa ser vencido. E só é vencido se cada atitude que a gente tem for marcada pela força da ressurreição. A ressurreição colocou Jesus numa referência fundamental, primeira e última. Eu, pessoalmente, gosto muito, e se me permitem mais uma vez, viu, querido irmão Padre Rafael, eu gosto muito daquele texto, acho que todos também se identificam com ele, daquele cântico, daquele texto da carta aos Filipenses, do capítulo 2. Ali mostra um pouquinho o paradigma, a marca fundamental da vida de Jesus que precisa respingar em nós. Ou seja, nós somos pessoas gotejadas pelo mistério da encarnação e da ressurreição de Jesus. É como se isso respingasse mesmo em nós, uma gota, outra gota, até que sejamos todos comprometidos com o mesmo mistério. É tão bonito porque Paulo, antes de colocar, digamos assim, o texto que é também poético, bonito, profundo, ele diz assim: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Padre Rafael está me perguntando pelas atitudes, que atitudes devemos ter? Aí, se fosse Paulo entrevistado, ele ia dizer, olha, tende entre vós mesmos os mesmos sentimentos que havia em Jesus. As nossas atitudes precisam serem marcadas pelos mesmos sentimentos que marcaram as atitudes de Jesus. Não é pouca coisa, não. E aí, ele disse assim, ele, existindo de forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. É o que aconteceu com Jesus. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, N maiúsculo, o nome que está acima de todo nome, nome minúsculo, para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então, esse cântico o segundo capítulo da carta aos Filipenses, ele mostra um pouco o tipo de atitude que nós devemos ter. Ou seja, são atitudes marcadas positivamente por esse processo de esvaziamento de Jesus, de modo que isso fez dele o Senhor da nossa vida e da nossa história. Eu, quando estou diante do outro, preciso ter atitudes crísticas, atitudes que me colocam como alguém que fala em nome do Cristo, que estende a mão em nome do Cristo, que caminha como Cristo caminhou nas periferias onde ele andou, que acode as pessoas na sua miséria, na sua pequenez, na sua fragilidade, que cura, que liberta do mal todas as pessoas. Então, essas atitudes são todas elas altamente transformadoras, altamente renovadoras, altamente. Então, cabe a nós cristãos fazermos este esforço
de sairmos de nós mesmos, senão não tem jeito. Senão a gente fica naquela parte da humanidade que não vai melhorar. Mas sairmos de nós mesmos e irmos com aqueles que desejam melhorar, dando este testemunho. Mais do que nunca, embora haja pessoas que pensem que o cristianismo já não é necessário ao mundo, mais do que nunca o mundo precisa de tudo aquilo que Jesus deixou para nós como herança, os seus ensinamentos e, sobretudo, esta superação de toda a maldade que está no mundo. O senhor já falou desse assunto quando respondeu a respeito do que nós aprendemos de novo nesse ano de pandemia. Mas eu volto porque se trata de uma questão muito importante. As celebrações midiáticas ganharam grande destaque nesse tempo. O senhor acha, Dom Mol, que nós estamos devidamente catequizados para rezar diante de celulares e computadores? Esse é um grande desafio, né? Uma pessoa catequizada é uma pessoa que ouviu o eco do anúncio. Catequese é fazer ecoar. Opa, ouvi. Foi feito um anúncio e eu captei aqui este anúncio. Ele está aqui ressoando dentro de mim. Fazer catequese é fazer ressoar lá dentro da pessoa. Então, eu acho que nós nunca estamos ressoados na mensagem de Jesus ou pelo anúncio querigmático de Jesus satisfatoriamente. Está sempre faltando. Por isso que a catequese vai até o fim da vida. Agora, nós demos um passo muito grande com a pandemia, e eu acho que é isso que o Padre Rafael está instigando ali com a sua pergunta. Quer dizer, foi um passo grande demais de uma vez só. É como se todo mundo tivesse que saltar lá na frente. E aí, faltando este eco, faltando a catequese, a gente não salta direito. Contudo, eu gostaria de fazer uma ponderação. Porque veja bem, de tudo da nossa fé e da nossa religião, do cristianismo celebrado catolicamente, as celebrações elas são apresentadas como um momento alto. O Concílio Vaticano II fez isso, não é? Declarou isso. A liturgia é o cume e a fonte da vida cristã. É o momento que a gente chega lá no alto, aí a gente celebra e é a fonte, faz a gente continuar. Então a gente nunca fica parado, né, na celebração. Apenas celebrar é uma deformação do cristianismo. A gente só celebra tendo vida. A vida vivida, testemunhada, as atitudes que foi perguntado agora há pouco, não é? Então, tendo tudo isso, a gente celebra. Senão é uma deformação, um aniquilamento, uma mutilação da fé cristã católica. Aliás, o bispo que foi nomeado secretário pelo Papa Francisco agora recentemente, ele disse, olha, nós estamos numa espécie de anomia, numa espécie de esquizofrenia da fé, porque muitos cristãos querem a Eucaristia, mas não querem nem saber do irmão, não querem saber do sofrimento do outro. E isso não é a fé cristã católica. As duas coisas precisam caminhar juntas. Mas qual é a ponderação que quero fazer? A ponderação é esta, olha. Eu penso que, vencida a pandemia, as celebrações, não só a Eucaristia, matrimônio, batizado, né, a unção, o sacramento da confissão e da reconciliação, do perdão, a crisma, todas as celebrações, quando voltar, elas, por natureza, vão se ajustando novamente ao estilo presencial físico, porque a celebração, ela é, por natureza, encontro entre pessoas e das pessoas com Deus. O encontro de Deus com o seu povo e do povo com o seu Deus. Isso se manifesta ali nas relações e através da ritualidade. Eu não tenho como, por exemplo, daqui derramar a água na cabeça de uma criança que está lá do outro lado do país, pela comunicação, pela transmissão. Não tem jeito. Então, para batizar, eu preciso pegar uma matéria chamada água e preciso derramar na cabeça de uma pessoa e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem uma materialidade litúrgico-sacramental que a gente não consegue transportar para o mundo digital. Então, passada a pandemia, eu acho que as celebrações elas vão voltar, não é? E vão voltar tendo aprendido muita coisa, não é? De uma maneira muito bonita. Contudo,
Contudo, o tempo que a gente está vivendo agora, as redes sociais, as emissoras de TV, de rádio, etc., ao transmitirem a celebração, eu falo inclusive principalmente da Eucaristia, estão atuando, digamos assim, paliativamente. E nós precisamos dessa ajuda. Se nós não tivéssemos esta ajuda da transmissão das celebrações, nós teríamos, quem sabe, murchado, secado, ressecado interiormente. Por quê? Porque pelo mistério da presença de Deus, ele vai nos alimentando. Então, estas celebrações, embora elas transmitidas, embora elas não sejam tudo aquilo que se espera de uma celebração, porque está faltando o componente presencial físico, não é? Elas têm colaborado muito. Então, aí o que nós pedimos? Procure você que está nos assistindo, está nos vendo, não é? A fazer desta experiência de assistir e de preferência online, ou seja, sincrônico, na hora que a celebração está acontecendo. Então, se eu estou celebrando às 18 horas, às 18 horas você está vendo. Então, você não está gravando para ver 5 horas depois, porque uma gravação da celebração é uma coisa, outra coisa é a celebração sendo transmitida no momento que ela está sendo realizada, não é? Então, procure participar deste momento, não é? Não gravem, essas celebrações gravadas, elas têm um limite muito grande, não é bom, porque estando online, é aquilo que falei, é uma presença, você fala com as pessoas que estão lá, e as pessoas que estão lá são sentidas por mim aqui do outro lado, né? Então, nós não estamos devidamente preparados, catequizados para isto. Também porque, além da nossa preparação pessoal, falta fazer, reconstituir toda uma reflexão ao redor disso. Agora, as outras questões pastorais, que não são celebrativas, reunião dos conselhos, dos grupos, catequese, evangelização, meditação da palavra de Deus, tantas e tantas coisas nós podemos fazer muito, mas muito bem, com segurança, com paz interior, com tranquilidade, pelos meios digitais, pelas redes sociais, pelas TVs, etc. Então, por favor, não dispense a celebração que é transmitida. Por favor, na mesma intensidade, não pense que a celebração transmitida já resolveu toda a questão celebrativa da igreja de agora para sempre. Não, eu acho que nós temos muito que construir pela frente. Então, você, nós, o povo de Deus, a igreja com suas lideranças, vamos trilhando, abrindo um caminho assim bonito para a renovação da igreja diante também dos desafios da comunicação. Dom Mol, nós sempre encerramos os nossos programas trazendo para os nossos convidados uma citação e pedindo um comentário de nossos convidados. Apesar do senhor ter falado bastante da esperança nessa última resposta que o senhor nos deu, eu trago um elemento novo com a palavra do Papa Francisco pronunciada na Páscoa do ano passado. Abre aspas. Nesta noite ressoou a voz da Igreja. Cristo, minha esperança, ressuscitou. É um contágio diferente que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda esta boa nova. É o contágio da esperança. Fecha aspas. A gente sabe que uma pessoa que crê em Jesus Cristo ressuscitado, portanto, é capaz de afirmar Cristo, minha esperança, ressuscitou, a gente conhece pelo olhar da pessoa. Engraçado, isso se dá no coração, se dá no interior, e a gente percebe só pelos olhos. A gente já percebe. Este homem crê no ressuscitado, essa mulher crê no ressuscitado. Agora, transformar isso realmente numa, digamos, entre aspas, bem entre aspas, né, numa pandemia. Ou seja, fazer o contágio da certeza de Jesus Cristo ressuscitado. É a única coisa que nos fará verdadeiramente pessoas em pé, porque nós valemos muito. Salmo 8,
Mas como é que pode o ser humano, assim, quase como um Deus, né? Salmo 8º, bonito, lindíssimo, né? Então, nós seremos assim, cabeça erguida, na medida em que a gente for capaz de facilitar o contágio da certeza de que Jesus Cristo, minha esperança, sua que está aí nos assistindo, ressuscitou. E se ele ressuscitou, também nós vamos não só ressuscitar lá, mas vamos nos ressuscitando devagar. Homens e mulheres de esperança ressuscitada, de solidariedade ressuscitada, de alegria ressuscitada, quanta gente triste, deprimida. Precisamos ressuscitar tudo isso por um contágio muito positivo entre todos nós. Que se espalhe a boa notícia do reino, a boa notícia da ressurreição de Jesus. Dom Joaquim Moll, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Deus abençoe você, te inspire sempre. Deus faça com que você sinta a companhia dele nesse parlatório constantemente. Grande abraço a todos. Amém, Dom Moll, muito obrigado. Eu agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado, até a próxima e feliz Páscoa!